Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resumir então, fazer um resuminho da lição de hoje, Momento Hipertexto, quarta-feira, dia 14/7, e temos a nossa palavra ali da rede semântica, que é a opção. A lição ela vem falando um pouco sobre escolhas difíceis, né? E que dependendo do seu contexto, o seu difícil vai ser diferente do outro. Então, ser fitness é difícil, estar acima do peso é difícil. Ser financeiramente organizado é difícil, né? Enfim, a gente se depara com essas escolhas difíceis o tempo inteiro. Agora, como saber qual a melhor opção? Como saber qual a melhor escolha a fazer? Como que a gente faz para tornar as coisas mais difíceis, as coisas difíceis mais administráveis? Vou tentar conversar com vocês um pouco agora sobre as palavras que eu escolhi para o mapa semântico, porque que eu acho elas importantes. Tem aqui, baseado então nas opções, a gente tem, assim, nas opções a gente tem as difíceis, né, que vai fazer com que a escolha seja difícil ou a escolha seja fácil, né? A gente tem opções que vão ter consequências, né? Dependendo da nossa escolha. Então, consequência é uma outra palavra que está aqui. E essas consequências, elas podem ser eternas ou não. Aí eu coloquei aqui eternas ou passageiras, né? Que são coisas que realmente não permanecem. Lembrando que nós, como cristãos, o nosso alvo sempre deve ser a vida eterna, né? Então, as nossas escolhas, elas precisam ser feitas para isso. E como que eu sei a melhor forma de fazer essas escolhas, então? A gente precisa ter uma referência. E a nossa referência deve ser sempre a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, são instruções que Deus inspirou homens, né, a escrever e deixar para nós, para que a gente possa aprender lições, para que a gente possa se aconselhar, para que a gente possa aprender informações muito importantes, por que não? Nos dá dicas de como levar a vida, inclusive dá até dicas para você fazer ciência, né? Então, um pesquisador ele pode pegar algumas histórias que estão na Bíblia ou pegar evidências que estão na Bíblia, usar um método científico para testá-las, para ver se como que elas se comportam, para entender por que elas estão ali. Então, assim, é muito incrível tudo isso. E a nossa referência, né? Referência para quê? Para eu saber qual a melhor escolha e encarar essas opções, tá bom? Agora, como saber a forma de melhor escolher, né? A rima não foi intencional. A gente precisa ter comunhão com Deus, tá bom? A comunhão, então, é uma outra palavra que eu coloquei aqui, porque não tem outro jeito de nós sabermos a melhor forma de julgar as nossas opções e fazer a nossa escolha, se não é a comunhão com Deus. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fazia uns bicos, né, para conseguir dinheiro. Eu era bolsista e tal, então eu fazia trabalho pro pessoal, eu fazia resumo de livro, né? Digitava o sermão da galera, assim, do lugar onde eu trabalhava no setor de manutenção, lá do NASP, em São Paulo, então eu era cercada por marceneiros, por serralheiros, por pedreiros, enfim, eles estavam construindo o prédio da biblioteca do NASP de São Paulo quando eu cheguei lá, olha como eu sou antiga. Mas enfim, e eu lembro que eu digitava muitos sermões. E eu lembro que uma das coisas que eu digitava bastante e o resumo que eu fazia era de um livro do pastor Maurice Vanden, é bem antigo, Como Conhecer a Vontade de Deus. E nesse livro ele fala a respeito, ele dá dicas, cada capítulo é uma forma, né? Então você pode conversar com as pessoas mais velhas, você pode estudar sobre o assunto, você pode se informar. Só que duas coisas que para mim são mais importantes é a comunhão pessoal através da leitura da Bíblia e a oração.
porque eu acredito muito, através da minha experiência, que Deus se comunica conosco através da oração enquanto nós estamos orando. E eu acho que a gente precisa pedir sensibilidade para que nós possamos perceber essa resposta e ação do Espírito Santo enquanto a gente está orando. Então, é por isso que eu digo da comunhão, entende? Porque eu acho que a comunhão é a melhor forma de você estar munido de todas o embasamento, de toda a autoridade para poder saber qual a melhor escolha a fazer. Não quer dizer que essa escolha vai ser fácil, né? A lição traz: ser solteiro é difícil, ser casado é difícil. A gente comentou ontem sobre essa questão que nas duas situações os dois vão estar sujeitos a tentações, são diferentes, mas apesar de tudo isso, Deus está disposto a nos usar, e isso que é o mais importante. Então, resumindo aqui a respeito da opção, eu acredito que o principal deve ser o nosso referencial, assim como na física. Tudo que a gente vai levar em consideração para resolver problemas, para fazer cálculos, é o nosso referencial, né? A gente na vida cristã também deve ter o nosso referencial, o nosso norte. E aí a gente precisa usar a Bíblia para poder saber qual a melhor opção fazer, qual a melhor escolha, a melhor decisão. Ok, pessoal? É isso aí. O mapa mental que eu fiz, eu vou deixar no destaque do meu perfil no momento hipertexto. Vou tirar uma foto, vou colocar lá. E não esquece de compartilhar o vídeo nos seus stories aí, para o pessoal também acompanhar o estudo da lição conosco, tá bom? A gente se encontra amanhã na quinta-feira em mais Resumindo a Lição. Até!